dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos. Estamos iniciando mais um podcast do Realidade Capixaba. Hoje nós temos um convidado especial aqui. Espero que ele goste de participar, porque não vamos aliviar muito não, porque meu papel aqui não é ficar elogiando, já tem muita gente que elogia por aí. Mas como ele não foge da briga, do embate e diz que vai responder qualquer assunto, estou recebendo aqui, quero agradecer o presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, agradecer sua participação, ter vindo conversar com a gente poder... Posso realmente falar de qualquer assunto? Com certeza, Marcelo. Primeiro dizer que é uma satisfação poder estar aqui com você. É missão número 1 de qualquer agente político, assim que questionado, estar ali pronto para responder ou encontrar uma resposta possível diante de um problema ou de um desafio de uma cidade. E o meu papel enquanto presidente da Assembleia é prestar contas do nosso trabalho, enquanto agente político, enquanto deputado estadual, enquanto presidente, chefe de um poder, que é um poder muito importante, que é a casa representativa da sociedade. E a imprensa tem esse papel importantíssimo para a sociedade, que é divulgar as nossas ações, cobrar, né, e de forma muito independente, colocar as matérias que são necessárias. Então, a minha vinda aqui é de agradecimento e dizer estou à sua disposição. Então, vou começar com um tema que é complicado nos dias de hoje, mas não é... você está se saindo bem, na minha interpretação, no meio desse turbilhão, dessa confusão. Como comandar uma casa nesse momento político que nós temos? O que passa a ideia para a gente que acompanha, eu gosto de assembleia, sentar lá em cima, não fico nem na sala da imprensa. Eu gosto de sentar lá em cima quietinho, ficar observando. Como controlar uma casa com essa briga direita extrema, esquerda extrema, vamos chamar assim, essa briga acirrada em tudo, qualquer comentário que você faz, em qualquer local, sai um comentário, ou é direita ou é esquerda, pelo que você falou. Como é que você consegue manter os trabalhos da casa e lidar e agradar os dois lados? Bom, com uma única palavra. E essa palavra ela tem que funcionar em todos os sentidos, em todos os lugares. Respeito. É a partir do respeito que eu tenho com todos os meus colegas deputados, independente da sua coloração partidária, independente da sua ideologia, independente da sua área de atuação, de onde mora, independente da quantidade de votos que teve, é o respeito. Eu respeito e, na maioria das vezes, eu não concordo com a opinião de um colega meu, seja com a posição que ele tem através de um projeto de lei, num debate que ele faz na Assembleia, mas respeitosamente é o trato que nós temos hoje estabelecido na Assembleia. Se um líder não tem respeito aos seus pares, naturalmente seus pares não vão ter respeito entre si, e muito menos respeito com a sociedade. Então, a baliza nossa na Assembleia é o respeito. E esse respeito é muito legal porque, independente das posições ideológicas que cada um lá alimenta, nós somos a Assembleia que mais entregou para a população do Espírito Santo. Porque uma matéria como ontem nós votamos, que é para enfrentar esse tarifaço do Donald Trump, nós fizemos ali um esforço concentrado, reuni com o colégio de líderes, o colégio de líderes que tem deputado Coronel Wellington, líder de um bloco, deputada Camila Valadão, presidente, líder do PSOL, deputado Vandinho Leite, líder do governo, e deputado Dari Pagung, líder do outro bloco. E nós decidimos que essa matéria deveria navegar no plenário em regime de urgência, e ontem mesmo, em caráter emergencial, nós fizemos 2 sessões, sendo que uma foi extraordinária, e votamos autorizando o governo a que as empresas possam utilizar o crédito que elas têm, enfrentando, assim, esse grave problema que os Estados Unidos colocou aqui para o Brasil e com efeitos colaterais enormes no Espírito Santo. Aí a ideologia fica de lado momentaneamente e aí entra o interesse do Estado. É isso que o país precisa, respeitar a opinião de cada um, mas não se esquecer que nós temos uma missão. A missão do parlamento, que é a casa representativa, no caso do Congresso Nacional, da população brasileira, não pode somente ter o viés ideológico. Nós não podemos só debater ideologia, que é muito importante. Você tem a sua, Marcelo, eu tenho a minha, meus colegas deputados têm a deles. Aqueles que estão nos assistindo aqui agora
tem também a deles, e a minha sugestão é que você continue irrigando a sua ideologia partidária. Mas ela não pode ser maior do que os interesses de um município, de uma rua, de uma nação, de um Estado, de interesses como esse, que se nós não aprovássemos essa medida ontem, o governador deve sancioná-la agora, em breve, nós estaríamos ajudando ao desemprego que poderia ser numa escala muito maior aqui no nosso Estado e o que poderia estar acontecendo no país. Então, a ideologia é muito importante, mas ela não é o principal ingrediente daquilo que a gente discute na Assembleia Legislativa. Mas, antes de qualquer coisa, o respeito. É por isso que eu tenho essa relação e fui reeleito por unanimidade na Assembleia Legislativa, o primeiro na história do Espírito Santo. Eu tenho aqui, ó, minha primeira pergunta estava aqui justamente sobre as sanções que o Donald Trump está aplicando ao Brasil, e nós acompanhamos, através principalmente das redes sociais, todos os políticos, representantes do Estado se manifestando, né? Como você explicou aí a questão da votação, mas como não permitir que a Assembleia, porque agora vai cada vez piorar mais o clima daqui para frente, como não permitir que, por exemplo, uma lei como essa não vire um debate político Lula-Bolsonaro, consigam votar só o interesse do Estado? Boa sua pergunta. E como é que a gente faz isso na Assembleia? Dialogando. O que falta no Brasil hoje é diálogo, que é o papel de quem está na política. A boa política é do diálogo. Nós não podemos nos fechar numa bolha onde tudo que eu acredito é único e verdadeiro. Veja bem, Deus nos fez diferente, Marcelo. Se Deus nos fizesse iguais, eu não estaria aqui no seu podcast. Dialogando sobre o quê? Se você pensa igual a mim e eu igual a você. E nós dois iguais a todos. Deus nos fez diferente justamente para divergir, para convergir se der, mas com respeito. O que falta hoje, por exemplo, a nível de Brasil, na esfera federal, eu estou falando de executivo, legislativo, judiciário e todos aqueles que integram, por exemplo, o sistema de justiça, é diálogo. Você veja bem, nós sentamos pelo menos 2 vezes no mês, os poderes e instituições, para discutir problemas dos nossos poderes e instituições e temas comuns, como, por exemplo, o tarifaço, que poderia afetar, como afetou, a nossa receita, a queda da receita de royalties de petróleo. Quando foi que você viu o noticiário comentar que houve uma reunião dos chefes dos poderes e instituições a nível de Brasília? Não. Nunca existiu. Hoje é inviável, principalmente. Não, e nunca existiu. Por quê? Porque sem diálogo, como é que você vai encontrar, por exemplo, um caminho que vise colocar o Supremo Tribunal Federal para funcionar dentro do limite do campo da sua atuação e não invadindo, por exemplo, a competência do Congresso Nacional? Quando essa discussão nacional aparece na mídia, é para dizer que os deputados conseguiram mais emenda, conseguiram mais valor e por isso vão votar, conseguiram aumentar benefício. Nacionalmente, a gente só vê a negociação através de liberação de recursos. Isso. No Espírito Santo não é assim? Não. No Espírito Santo aqui a gente conversa sobre tudo, enfrenta os temas e devolve para a sociedade com rapidez aquilo que ela precisa. Nós fizemos a votação ontem, a votação essa semana com relação a enfrentar o tarifaço, mas também fizemos a votação de aquisição de compra governamental de alimentos da agricultura familiar. Veja bem, agricultura familiar, que lá em Brasília, se fosse tratado pelo viés ideológico, é uma agricultura tratada com integrantes da esquerda. Todo o parlamento votou entendendo que a ampliação disso vai movimentar a economia, vai permanecer o homem e a mulher no campo com mais dignidade. Então, é isso que é o diferencial do Espírito Santo para o Brasil, mesmo tendo viés ideológico extremos na composição do plenário. Para o povão, eu já tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia Legislativa, conheço os bastidores, mas para o pessoal que nos acompanha, que às vezes não é apaixonado por política ou está cansado de política, não entende como funciona. Dentro da ética, eu sei que muita coisa não deve ser revelada, porque são conversas particulares, mas só para a nossa audiência conseguir entender.
Você fala assim, diálogo, mas não é só o diálogo que a gente vê no plenário. O diálogo é o quê? A direita, a esquerda, o centro, os deputados sentam numa mesa e debatem para poder chegar mais ou menos no consenso do que é o melhor. Você consegue fazer isso na sua sala, tem uma mesa de reunião que você senta os deputados e diz, ó, isso é importante por isso, e ali tem um debate, ali que acontece o diálogo. Justamente isso. Toda segunda-feira nós sentamos, dialogamos, conversamos sobre tudo, inclusive sobre o que não vai navegar no plenário, sobre a nossa vida, o dia a dia, os problemas comuns que qualquer cidadão enfrenta. Isso nos torna mais próximos, porque a frieza dessa distância que fica a rede social, que é muito importante, a rede social é uma ferramenta importantíssima, mas eu não posso só tratar o meu mandato através da rede social, porque eu preciso conversar com você, olhar para você, entender as dores, os dissabores que você passa no dia a dia na sua comunidade. Por exemplo, numa comunidade que precisa de um secador de café, para que você possa ali, na produção do seu café, colocá-lo no mercado. Eu preciso estar com você, estar ao seu lado. Não é só na rede social. E, na maioria das vezes, é só na rede social que o diálogo acontece no Congresso Nacional. Nós, na Assembleia, sentamos, conversamos. Como eu falei agora há pouco, essa matéria que nós votamos, nós deliberamos numa conversa do Colégio de Líderes. E, na segunda-feira, vamos conversar sobre todas as matérias que estão lá tramitando. São 1.372 matérias até ontem. Novas matérias chegaram, é natural. Então, isso tudo é discutido conosco, sentando numa mesa. E as posições contrárias nós respeitamos. Às vezes você vê um pouquinho esticando a corda, mas ele fala do sentimento dele sem a agressão. O que não acontece hoje lá no Congresso Nacional. Chega às vias de fatos. Deputado dando tapa na cara do outro, deputado dizendo que vai matar o outro, deputado dizendo que vai estuprar uma pessoa. Lá na Assembleia isso não acontece. Mas não quero dizer também que a Assembleia é única e verdadeira. Temos problemas também. E podemos chegar ao extremo, mas eu vou trabalhar enquanto estiver à frente do Poder Legislativo para que isso não aconteça. E para não acontecer, a palavra sempre é respeito e diálogo permanente. Se nós temos a dificuldade de votar numa matéria, a gente encontra um caminho, por exemplo, de corrigir essa matéria através de uma emenda, de devolver ela para que ela possa ser corrigida ou enfrentar no plenário, que é o palco do debate. E aí eu peço o respeito. E é assim que a gente entrega para a sociedade, ou seja, dialogando. Como é que você pode ter um pai, uma mãe, 3, 4 filhos ou apenas um filho só, e você quer que ele siga um caminho se você não dialoga com ele? Se você não fala, por exemplo, do seu histórico, a sua vida, o que aconteceu com você, as dificuldades para você, por exemplo, obter a sua casa ou conseguir pagar o seu aluguel. Então, nós temos que manter diálogo dentro de casa, manter diálogo na empresa, manter diálogo na igreja, no futebol, lá no barzinho. Já imaginou se você tem uma posição extrema e o outro, todo dia tem um pancadeiro no bar? Nós vamos estar respeitando a opinião do próximo e mantendo o diálogo. Isso é política, que era feita um bocado de tempo atrás. E hoje nós não temos isso. Hoje nós temos recorte, rede social, bolhas e não conversando um lado e outro. Não quer dizer, minha posição é de direita. E eu respeito muito e sou muito amigo da Irine Lopes, da Camila Valadão, do João Coser. O que tem a ver eu ter posição de direita e não conversar com a Irine, que é minha amiga querida, com o João e com a Camila? Eu posso não concordar com a opinião deles, e na maioria das vezes eu não concordo, mas eu respeito e prezo por eles de uma grande amizade. Falta isso. Lá no Congresso Nacional é uma briga insana, porque as pessoas tomam raiva da outra sem sequer conhecer e não admitem pela sigla ou pela bandeira. E não admitem que, por exemplo, a ideia dela, o projeto dela possa ter equívocos e de algum integrante da esquerda seja um projeto aproveitável. Não é o partido que vai transformar você em melhor ou pior. É a formação, princípios e valores éticos que você aprendeu dentro de casa. Não é o partido. Já imaginou se o partido corrigisse você? Nós fundaríamos o Partido dos Homens Sérios e das Mulheres Honestas e iríamos lá no presídio converter todo mundo, só filiar no partido. Não é partido, não é ideologia. Eu tenho a minha ideologia, mas não é tudo que eu concordo com os integrantes daquilo que eu acredito da direita que fazem de correto. Que até dentro do próprio partido você pode ter discordância com... É legítimo. Já que estamos falando de diálogo, nos municípios a gente percebe assim, o prefeito quer aprovar alguma coisa,
em muitos municípios, o secretário da pasta vai à Câmara de Vereadores, dialoga com os vereadores, apresenta o projeto, explica, até porque, em grande maioria das câmaras, muitos vereadores não têm qualificação técnica para entender. Então, precisa desse debate. Legal. Na Assembleia Legislativa, o secretário de Estado, ele visita a Assembleia para conversar sobre um projeto, ou isso é papel do governador, ou é o secretário de governo que faz? Quem é que apresenta? Chega lá um projeto que, na agricultura familiar, como você citou, o secretário da pasta, ele vai lá conversar? Ele tem essa humildade? Bom, quando há uma necessidade de explicação de matérias complexas, por exemplo, de matéria tributária, a gente convoca o secretário sob forma de convite, não a convocação pela força, um convite para que ele possa explanar. E, a partir daí, nós decidiremos se essa matéria vai navegar ou não. Como eu disse, nós temos 1.372 matérias. Tem matérias que estão lá desde 2019. Tem matérias que chegaram no começo do ano e que não tiveram o seu start autorizado pela mesa diretora, com apoiamento dos meus colegas deputados. Então, na verdade, esse diálogo ele é permanente. Quando há necessidade, por exemplo, essa matéria que nós tivemos de enfrentamento do tarifaço do Donald Trump, é uma matéria mais simples, talvez não de tão conhecimento da população, do cidadão comum, como nós já temos a experiência de enfrentar esse tipo de matéria, a utilização de crédito é algo comum lá na Assembleia. Nas câmaras não tem tanto projeto como a Assembleia, que tem projeto dos demais poderes, né? Então, nós recebemos projeto do Governo do Estado, projeto do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria. Então, o volume de projetos é muito maior. Imagine isso no Congresso Nacional, né? Além dos deputados, os poderes e instituições. Mas todas as vezes que nós precisamos de ter uma explicação para balizar o voto, a posição de cada deputado, o secretário ele vai ao plenário, até porque nós temos o artifício de convocar. E nunca, pelo menos nesse período, nós utilizamos ele porque há uma vontade do governo, e, às vezes, além do secretário, outros tantos secretários de governo estão junto lá para auxiliar a dirimir todas as dúvidas. Então, a gente não enfrenta esse problema lá no plenário. O que a gente enfrenta, às vezes, é a ansiedade de alguns secretários que vão disputar, por exemplo, o processo eleitoral e querem utilizar a ferramenta do Estado para ter resultado político eleitoral. Eu quero deixar muito claro aqui que o direito de se candidatar é de todo cidadão, não é só de secretário nem de deputado. Qualquer cidadão que ele se candidatar, basta ele seguir o regramento eleitoral que está lá dando os prazos. O que você não pode é antecipar a eleição e utilizar a ferramenta do Estado para obter resultado positivo para você no que tange a eleição. Então, isso nós já nos manifestamos, teve... o recado foi dado, o próprio governador fez reuniões com o secretariado para que eles pudessem se conter. Acredito que isso diminuiu para caramba, mas como chefe de poder, cobrado pelos meus colegas deputados, eu tive que fazer um alerta, até porque algumas ações que estavam sendo promovidas podem ser caracterizadas como crime eleitoral. Para que não aconteça isso, até porque a liderança maior do governo é o governador, ao qual eu tenho uma relação política e de amizade, e que eu não misturo essa relação política e de amizade quando se trata da liderança do poder que eu tenho com meus colegas deputados. Eu quero falar dessa relação, mas antes, vamos voltar um pouquinho nos secretários. É nítido e já é conversado nos municípios, e muitos já até declararam que são pré-candidatos ou possíveis candidatos, secretários de Estado a deputado estadual ou a deputado federal. Eles já declaram. E a gente acompanha que muitos secretários vão nos municípios, que não seja uma coisa obrigatória, mas no Espírito Santo tem o bom relacionamento ou o comum acordo de quando vai numa região que tem um deputado daquela região, o deputado acompanha aquela ordem de serviço, aquela visita do secretário, do governador. Isso mudando o governador ou não, é isso que acontece no Espírito Santo. Mas a gente percebe que aqueles que já são pré-candidatos a deputado, às vezes eles vão na região de um parlamentar que pode ser concorrente dele, ele vai lá, faz uma graça, uma ordem de serviço, um evento, e como controlar essa disputa política que já tem, como acalmar o deputado, porque quando um secretário faz isso,
quem acompanha a Assembleia como acompanha, o deputado no dia seguinte já berra no microfone e entrega tudo. Isso aí. Como controlar essa relação? É direto com o governador? Direto com o governador. Não é ligando para o secretário? Não, eu acho que é o governador. Ele é o líder. Se um secretário dele comete uma falha, que não existe a obrigação, mas se o parlamentar está lá e ele que vota, tudo que o governo está entregando nesse ano foi autorizado por nós no ano anterior. O que o governo vai fazer a partir do ano de 2026, nós é que temos que autorizar. Ou não. Ou não. E podemos mudar a peça orçamentária. Por exemplo, os investimentos de infraestrutura lá na pasta do DR, a Assembleia pode mudar e tirar o investimento e colocar, por exemplo, na educação, na saúde, e deixar ali um percentual menor de investimento lá no DR. Mas a Assembleia tem responsabilidade. Sabe que os compromissos que o governo faz, ele não faz para si, ele faz para as pessoas. Então, o líder, no caso o governador, tem que entender que ele tem que controlar os seus. Porque, diferente do governo do Estado, que nomeia o seu secretariado, a Assembleia não nomeia. A Assembleia foi eleita. São 30 mulheres e homens que foram eleitos democraticamente pelo voto da população, que elegeu o parlamentar por entender que ele é um igual. Ele vai representar os seus iguais. O governo nomeia secretário, que está ali para cumprir uma missão. Ele não é um parlamentar que tem direito a voz e voto, que vota as contas do governador, que autoriza crédito suplementar para que uma pasta possa fazer investimentos na saúde, na educação. Então, é um respeito que eu acredito, é a baliza que eu disse para você, que o secretário tem que ter com o parlamentar que está ali, representante do povo, nomeado pelo povo e não pelo governador. Esse respeito tem que existir. E a cobrança, quando se é feita, deve ser feita ao governador. Porque se o governador trata dessa forma, o governador vai à cidade e ele convida os parlamentares para estarem lá numa cidade no norte, no noroeste, no sul, no Caparaó. E os deputados que queiram ou que têm base, naturalmente, eles vão por uma entrega ou para recepcionar uma demanda. Quando o secretário faz isso, ele não precisa dizer que ele vai e que obrigatoriamente tem que convidar. Mas ele pode deixar ao parlamentar, ou à assessoria do parlamentar, de que ele vai estar na cidade, às vezes a cidade do próprio parlamentar, onde ele mora. Compartilhar a agenda, pelo menos. Vou estar presente. Porque isso é uma forma de reciprocidade, que é o que a gente tem com o governo. Então, assim, independente de que amanhã ele vá, por exemplo, disputar o mesmo cargo que este parlamentar, aonde ele mora, também vai disputar. Mas eu acho que tem que existir isso. E quando a gente cobra do governador. Você falou que a sua relação com o governador é muito boa. Então, não vou usar você como exemplo, mas vamos lá. A relação com o Ministério Público, com o governo do Estado, sempre foi muito boa. Na minha visão, boa até demais. Eu acho que tem um erro nisso. Eu entendo que quando poderes, que um tem que fiscalizar o outro, um recebe denúncias do outro, promotor que toma café ou almoça ou janta ou faz foto em evento com o prefeito, promotor que está toda hora tirando foto e viajando e comemorando em evento e senta em mesa de governador. Como é que a população, e eu recebo demais reclamação disso, como é que a população vai sentir confiança de fazer uma denúncia no Ministério Público se vê o chefe do Ministério Público, e isso todos, vê o chefe do Ministério Público sempre sorridente ao lado do governador, tirando foto, contando piada e participando de evento? Trazendo isso para todos os poderes. Tem que ter harmonia, não somos inimigos. Mas como é que eu confio? Por exemplo, vamos pegar a pessoa que não é da política, que não entende essa relação. Uhum. Como é que a dona Maria, seu João, do interior, do município mais distante da Grande Vitória, que não vive essa política macro no dia a dia, como é que ele confia na autoridade se a autoridade está toda hora tomando cafezinho com o outro que ele quer fazer uma reclamação? Sim, é boa a sua pergunta. Nós temos que partir do princípio de que a gente tem que confiar nas instituições. Se você parte do princípio da desconfiança, então a chance de funcionar o sistema é zero. O princípio é da confiança. E na relação institucional,
na chefia de um poder ou de uma instituição, né, os poderes legislativo, executivo, judiciário, instituições como Ministério Público, Tribunal de Contas, o líder dos poderes e instituições, eles obrigatoriamente, está previsto, inclusive, é a relação institucional, porque nós temos que manter esse diálogo. Agora, o cumprimento do meu dever e do papel de cada um é que não pode se confundir com essa relação. A relação institucional existe. Vou te dar um exemplo aqui. Quantas vezes você já me viu na mídia, na minha rede social, sentado ao lado do governador, rindo, em algum evento, mais descontraído, inclusive? Mas quantas vezes você viu eu derrubar veto do governador? Já viu. Eu derrubei o veto dele, porque eu cumpri o meu papel enquanto líder de um poder. Certo. Já votei contra matérias do governador. Isso não me impede de estar ao lado dele e nem de me afastar dele, porque são duas coisas totalmente distintas. Quando se sabe separar isso, a relação de amizade, a relação política, mas o meu dever constitucional. Eu lidero uma assembleia que tem homens e mulheres que não estão na base aliada do governo. E eles têm direito a voz e voto. Eu não vou cercear o direito deles de falar, de votar e de apresentar matérias, o que já ocorreu no passado. E aí eu entendo que, para mim, não havia nenhum interesse em ser presidente da Assembleia se eu tivesse que fazer isso. A minha relação e o respeito dos meus colegas é por conta disso, porque eu respeito eles e a posição deles, independente da minha relação de amizade. Já falei isso publicamente para o governador. Amizade eu tenho com ele, mas no plenário, na Assembleia, eu sou líder e quem me colocou lá foram os 29 deputados que votaram. Porque tem deputado ali que não gosta, não é amigo do governador. Se você ficar só defendendo o governador, você vai perder parte da sua... Não, e nem perder. Qual é o papel do líder? Se eu lidero um poder, eles têm que ter o direito e as garantias que qualquer outro parlamentar tem. Não é diferente de um chefe do Ministério Público, do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente do Tribunal de Contas. Nós temos uma relação institucional harmônica. Acho até que o país deveria copiar um bocado do que a gente faz. Como eu te disse, a gente senta, dialoga, tem coisas que a gente não concorda, algumas ações, e a gente coloca na pauta. E respeitando a opinião. Agora, o dever constitucional do Judiciário é julgar, do Ministério Público lá de investigar, junto com outros órgãos, e promover as ações. E, naturalmente, eles têm órgãos de controle deles. Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, a Assembleia tem a Corregedoria e tem os poderes que nos fiscalizam. Então, nós podemos manter uma harmonia. Estar do lado, nos encontrar numa festa, num momento mais descontraído, até porque somos seres humanos. Agora, ao final, é cumprir o nosso papel. Mas eu entendo que é mais fácil a população entender e aceitar essa relação da Assembleia com o governo do Estado, porque todos são homens públicos eleitos pela população. Isso. Então, a população tem muitos até que não entendem direito a função de um de outro, confundem a população. Verdade, concordo. Mas, tudo bem, são homens públicos que precisam se relacionar. Eu vou dar um caso concreto que eu já reclamei muito aqui. Eu peguei uma fonte, liguei para um delegado da Polícia Federal, perguntei se ele poderia receber uma fonte, que queria fazer uma denúncia, ele na hora recebeu. Eu fui com a fonte até o gabinete dele, chegando lá tinham outros 2 delegados que ele fez questão que estivessem presentes, porque teriam interesse profissional naquele tema. A fonte fez a denúncia, entregou o documento, se expôs, morrendo de medo, se expôs ali, teve coragem de fazer. 3 meses depois, o delegado em questão, virou secretário de segurança do governador que a fonte tinha acabado de denunciar. A fonte me ligou me xingando, brava comigo, porque ela falou assim, eu arrisquei a minha vida entregando o documento para essa pessoa, e essa pessoa que deveria investigar o outro, porque tinha recurso federal, virou o homem de confiança do governador 3 meses depois. Aí eu falei assim, eu vou reclamar, e fiz um vídeo espinafrando isso. Porque ninguém vai acreditar que o governador não chamou ele e falou assim, aquela denúncia lá, que não sei o que lá, que o jornalista falou, que já estava em suas mãos. O que é?
ele vai dizer assim, não, chefe, não te conto. Ele pode bater o pé como me disse que não contou. Não acredito. Por que não acredito? Porque eu acho que ele deveria entender que um chefe da Polícia Federal não pode virar assessor de quem investiga por 2 anos. Eu não consigo aceitar isso. Se ele saísse por 1 ano para depois, se tivesse uma relação assim, o deputado, tudo bem, a gente já sabe que ele pode virar secretário, não pode, ele pode ser governador logo ali. Agora, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil um pouco menos, como que a gente vai confiar em procurar o Ministério Público? Eu estou falando isso porque depois você vai ver os comentários aqui quando a gente postar esse material e os cortes. Aham. O pessoal me cobra muito isso. Para quem que eu falo assim, gente, eu sou só um jornalista, eu não tenho, eu posso gritar. Mas as suas perguntas, Entendeu? elas são A pessoa interessantes. fala assim, mas eu não procuro o Ministério Público, tá lá na foto com o governador, tá lá na foto com o secretário rindo, tá lá o secretário que eu denunciei, tá lá no gabinete do delegado federal. Eu falei assim, não tem, eu não vou bater mão, muito menos eu vou ficar defendendo os políticos se a população está dizendo eu não confio porque não se preservou. Mas é importante registrar que, por exemplo, nesse caso... Só para complementar, Pois desculpa não, interromper. pois não. Se for num evento, a posse de um desembargador, aniversário de um empresário importante do que fez muito pelo Estado, um evento de uma rede de comunicação, ok. Mas almoçando, tomando café, conversando, quem deveria fiscalizar, e aí eu estou falando do promotor, do delegado, do juiz, do desembargador, essa relação íntima, entendeu? Secretário que é padrinho de casamento de desembargador, como é que eu vou confiar nessa gente? Mas assim, o que é importante colocar, é importante sua pergunta, para que não pare dúvida com quem está linkado com você aqui, que eu quero mandar um abraço. Também eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando sai uma foto como essa, se houvesse alguma coisa nesse sentido, por exemplo, o chefe do Ministério Público, o delegado que saiu para assumir uma função, a legislação permite. Mas não podemos só falar do delegado que saiu. Ao sair, ele não carrega para consigo os processos que chegaram para ele. Quem vai funcionar no lugar dele é que vai tocar. Então, há uma transferência nesse caso aí. No caso do Ministério Público, o chefe do Ministério Público, não é só ele que toca os processos. Então, tem as instâncias. E a exposição, eu acho que deixa um bocado mais claro, não de que tem uma relação muito íntima, deixa claro que não há problema nenhum em fotografar, porque eu vou cumprir o meu papel nas atribuições que eu topei ao ser promotor, procurador de justiça e chefe do Ministério Público. A independência de cada delegado, cada promotor justifica. Ou é uma explicação para que a investigação exista? Porque, por exemplo, no Judiciário, no Ministério Público, um pouco mais, bem mais diferente. O juiz, numa decisão, pode ser desfeita a decisão dele no 2º grau. O promotor, quando ele faz a denúncia, não tem como desfazer, a não ser que o juiz não aceite, né, dê uma decisão contrária. Então, assim, não é só o chefe do Ministério Público, que às vezes não se dá nem bem com o promotor que está cuidando daquele caso. Daquele caso específico. Então, assim, é um conjunto de coisas. Então, assim, é claro que para o cidadão comum entender isso. Por isso que eu estou tocando difícil. nesse ponto, porque as pessoas às vezes pensam assim, eu não vou denunciar no Ministério Público, o Ministério Público está lá com o governador. Quer dizer, quantos promotores existem? Muitos nem gostam do governador. E não é o chefe do Ministério Público que recebe a denúncia. É bem interessante colocar isso. E quando você vai à Polícia Federal junto com o delegado para entregar uma denúncia para ele, se ele chamou 2 testemunhas que são delegados de polícia, naturalmente aquilo foi tramitando dentro da Polícia Federal. E cada Federal. delegado passa a ter independência. Passa a ter independência e tem ali a sua autonomia. E cumprindo o seu papel previsto no regimento interno daquela instituição, na Constituição, nas leis. Então, assim, é claro que você tem um mundo de pessoas também que cometem erros. Eu não quero dizer que isso é uma regra geral, que todo mundo é independente. Não. Pode ter erro? Pode. Volta e meia a gente assiste isso aí. Mas nós temos hoje a condição, aqui no Espírito Santo, de ter essa condição de conversar. Lembrando que nós somos de um estado pequeno, que todo mundo se conhece. Você sai daqui para Santa Teresa, passando pelo contorno, você gasta 55 minutos. Lá em São Paulo tem 200, quase 300 desembargadores. Eu tive com um desembargador do estado de São Paulo, num evento aqui no Espírito Santo. Ele não conhece 10% dos desembargadores da onde ele faz parte. Então, é muito distante.
Aqui a gente se conhece. Aqui a gente consegue esbarrar com o governador, Com o governador, estado desse você não encontra, é mais difícil. Se você for lá em Iriri, no verão, você vai encontrar o governador em Iriri. Se você for lá em Santa Teresa, vai encontrar Marcelo Santos também, em Santa Teresa, em Cariacica. Eu estou proibido de falar de Iriri pela Justiça, não vou entrar nesse ponto aqui não, que não tem nada a ver com a Assembleia, mas a Justiça me proibiu de falar de Iriri, ou de uma questão particular. Mas assim, deixar muito claro, de lá. Assim, não é a fotografia que vai impedir de que qualquer processo navegue no Ministério Público, no Judiciário, numa denúncia lá na Assembleia Legislativa. Não é. Tem algumas denúncias. Porque a Assembleia eu acho que é mais claro, porque a gente vê como o promotor não se manifesta, o juiz não deveria se manifestar, o promotor é mais reservado mesmo. Mas na Assembleia a gente vê que tem um de direito, de esquerda, então às vezes eu não confio nesse, eu vou naquele. Acho que o eleitor, o cidadão, ele consegue falar assim, eu não confio no fulano, mas essa aqui eu confio. Uhum. Aí ela pode ir. O promotor parece que tudo é uma coisa só. Então a pessoa fica mais assim, eu não vou lá porque parece que o documento todo mundo lê. Independência total de cada promotor, assim como do juiz. Podemos falar de segurança pública? Podemos. Fazer uma reflexão, que eu acho que estou muito light, uma reflexão que não é o ideal que o governo do Estado gostaria. Mas olha só, eu comecei como repórter policial no Rio de Janeiro. Então, eu trabalho com denúncia e investigação desde os 16 anos, fui um dos últimos focas do jornalismo carioca, quando existia esse termo ainda. E trabalhei nos jornais que viviam diariamente só polícia, favela e tráfico. Um deles, o jornal O Povo. Trabalhei muitos anos no jornal O Povo, cobrindo a Baixada Carioca, depois virei colunista do jornal. O pessoal brincava com o que colunista do jornal O Povo fala? Eu falei, morreu bonito, morreu feio, porque não tinha outra coisa a falar no jornal O Povo. Então eu entendo do assunto de tanto ouvir, pesquisar, estudar, ler. Então, vou fazer uma análise do que está acontecendo no Espírito Santo, um resumo rápido, com o que eu vi no Rio de Janeiro, a expansão. Eu sei que todos os números estão sendo observados, tudo está sendo analisado, tem uma preocupação geral, mas eu vejo muito, e vou fazer uma crítica aqui, mas eu já elogiei demais o governador Renato Casagrande aqui, e toda vez que eu acho que ele acerta, eu faço questão de elogiar, mas eu estou vendo demais as pessoas comemorando a redução no número de homicídios. Ótimo, tem que comemorar. Mas uma reflexão mais profunda precisa ser feita, porque a gente está vendo comandos, facções do Rio de Janeiro cada vez mais tentando entrar no Espírito Santo. Mais próximas. E a primeira coisa que acontece, antes, isso eu vi em vários municípios do Rio de Janeiro e acontecendo, antes de explodir a guerra, eles vão entrando e se fixando. Nesse momento, diminui mesmo o número de homicídio. Porque é uma estratégia, é um foco. É um Estado paralelo organizado. Sim. Então, assim, eles vão chegando e quando explode, a polícia não segura mais. Quero dar parabéns aqui à Polícia Militar, por civil, que eu vejo indo para o confronto, brigando, atirando, até o próprio governador, que é de esquerda. É progressista, é de esquerda. Ele mesmo diz assim, a polícia não vai permitir, tem que confrontar e tudo mais. Mas assim, o Espírito Santo está se preparando para o que vai acontecer em breve, da gente ter cenas de gente passando de moto com fuzil nas ruas capixaba, rodando, igual tem no Rio de Janeiro? Ou você acha que isso está distante, não acontece no Espírito Santo? Não está distante, não. Mas nós temos que colocar aqui que não é só no debate interno aqui no Espírito Santo que nós vamos resolver esse problema. Tem uma passagem que me marcou muito, que foi a pequena Alice, que foi morta numa disputa dos comandos vermelho, azul, preto, amarelo, vindo da praia. Eu trouxe aqui até o título, a foto, tá o Dari Pagung, você e o Danilo Baiense, está aqui, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a sessão ordinária foi marcada pela indignação e cobrança dos deputados sobre a morte da Alice. Eu trouxe aqui a matéria. Você ter ali a pequena Alice dentro do carro, eu ficava imaginando assim, o que ela estava conversando com os pais? Papai, posso voltar amanhã? Não, você vai voltar na semana que vem, depois da escola, papai tem que trabalhar, a mamãe tem que trabalhar, de repente ele olha para trás e a filha está morta. Deus. E aí nós temos que fazer uma reflexão, e aí entra a questão do extremismo, da ideologia partidária, que o Congresso Nacional não para de discutir e se esquece da sua premissa principal, que é defender o povo brasileiro.
qual é o debate que está sendo feito e que está tendo resultado eficaz de que nós temos que mudar a legislação, o Código de Processo Penal, o Código Penal, impedindo que quem comete crime hediondo ou outro tipo de crime, aí depende de um debate, tenha direito à visita íntima, à progressão de regime, à saidinha. Sabe, são coisas que nós temos que debater. E a desculpa é sempre a mesma. O presidente não pautou. Quem foi que elegeu o presidente da Câmara? Quem foi que elegeu o presidente do Senado? Não foi eu nem você. Foram os deputados e os senadores. Temos que cobrar dele. Eu nunca vi ninguém se manifestar, fazer nenhuma manifestação em frente à Câmara ou em frente ao Senado, cobrando que uma lei importante vai punir com severidade a quem bota fogo em ônibus. Que já não é um crime comum mais. Isso é terrorismo. Que o menor que comete um crime como de assalta, você pega um menor de 15 a 16 anos, vai na porta do banco, espera um senhor de 90 anos sair, depois de ter sacado o seu mísero salário mínimo, para a maioria do dinheiro comprar remédio, porque ele anda doente, porque não tem plano de saúde. E depois de ele pegar o dinheiro desse senhor, ele bate na cara dele e depois mata ele, na certeza da impunidade. E o pior, além de fazer isso aí e ser imune, ele assume crimes bárbaros de quem comete, porque é imune. Então, nós não podemos aceitar isso mais. Nós não podemos aceitar que alguém ficar desfilando com um fuzil ao ser pego, ele é menor. Qual foi o juiz que você viu condenar ele para ficar com a medida de 3 anos? Não, ele fica lá com 1 ano. Vai embora. E depois de 18 anos, limpinho, como se nada tivesse acontecido. Não dá para tolerar. E muita gente acha que não deve fazer uma discussão como essa porque não chegou na sua porta a morte da pequena Alice, de um parente seu, ou de uma filha sua, ou de uma neta sua. Então, nós temos que, mesmo não tendo a capacidade, a competência legal de legislar sobre esse tema, as assembleias, porque nós não somos os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os estados têm legislação própria. Aqui não. Aqui é a Constituição. Ou seja, é o Congresso Nacional que tem essa competência legal. Tem que sair do discurso raso de fazer um vídeo, recorte, colocar no grupo do WhatsApp e a gente ficar batendo palma e efetivamente nós fizemos o quê, Paranhos? Nada. Nada. Essa é a minha indignação. Então, nós temos que começar a pensar de que não é só o trabalho das nossas polícias aqui e o trabalho... a nossa justiça soltou o camarada. Ele não soltou porque ele quis. Está dentro do devido processo legal. Acompanhei esses dias o desembargador falando, vocês reclamam tanto que a gente solta, e por que não reclamam dos deputados que não mudam a lei para a gente poder deixar preso e o policial parar de enxugar gelo? É isso. Então, nós temos que mudar. Mas é porque na hora que o advogado vai lá, peticiona, tem direito... O juiz vai fazer o quê? Está na lei, está na lei. Está na lei. Então, assim... E aí, a gente muda o foco. Nós temos que entender melhor quem é que a gente coloca nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado da República. Quem vai ser o nosso próximo governador? Quem vai ser o nosso presidente da República? É alguém que gosta de que nós passamos a proteção do bandido? Marcelo, o cara que matou a pequena Alice... A hora que transitar em julgar, a família dele vai receber um benefício social do Estado. E eu quero dizer para você que eu não sou contra, não. Até porque a família não foi o bandido que matou a pequena Alice. Mas como é que pode eles terem primeiro esse benefício? Sabe qual é o benefício que a família da pequena Alice vai receber? A certidão de óbito. Há uma inversão. Há uma inversão. Prioridade à vítima, prioridade à família de quem matou a pequena Alice. E a família da Alice, que está morta? Morreu por dentro. Imagina um pai olhar para trás no carro, a filha morta. Ele está morto. Ele vai carregar isso para o resto da vida. A mãe também. E o benefício do Estado, a certidão de óbito. Mas a família do assassino tem benefício do Estado. Volto a dizer, eu não discordo. Porque eles não são assassinos como quem matou. Mas tem que olhar a família Mas tem que olhar a família da vítima primeiro. E temos que ter responsabilidade, seriedade para discutir um tema sensível. Estatuto da Criança e Adolescente. É sensível. Está na hora de uma revisão. Está na hora. Cometeu o primeiro delito, primeira infração. Ok. Dentro do Estatuto da Criança e Adolescente.
Cometeu o segundo, Código de Processo Penal, leis penais. Vai pagar igual um adulto, para ele entender que no Brasil o crime não compensa. Botou fogo em ônibus, vai ser enquadrado na lei de terrorismo, para entender que no Brasil terrorismo não compensa. Acertou uma bala na pequena Alice, não vai ter progressão de regime, não vai ter visita íntima, vai ficar recluso e cumprir a pena na integralidade, para entender que o crime no Brasil não compensa. Mas, enquanto isso, a gente fica ouvindo o deputado, o senador, falando bonito, que fez isso, que apresentou um projeto há 8 anos atrás. E a matéria não saiu do papel. E a gente aqui na nossa bolha de grupo de WhatsApp, esse cara é fera, olha que discurso bonito. Efetivamente, ele mudou o que na vida da gente? Efetivamente, ele fez o que para defender a família da pequena Alice? E de quantas Alices mais nós vamos ver sendo morta? E de quantos senhores de 92 anos tomando um tapa no meio da cara e depois ser assassinado por um moleque de 16 anos que é imune e que a gente acha que isso é normal. Não é normal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive a oportunidade de bater um papo aqui, fazer um podcast com a deputada Camila, quando ela foi eleita e não tinha assumido ainda o mandato, né? Tinha acabado de ser eleita, né? Aí eu falei, daqui a uns anos nós vamos conversar de novo, eu vou trazer o que você falou hoje e vou perguntar isso. Então deixa eu perguntar se o que conta no bastidor, se as fontes estão bem informadas, dizem que você vai disputar a Câmara Federal. Vou estar no meu planejamento. Se você se eleger deputado federal, eu posso exibir aqui o que você está falando e perguntar assim, e aí, deputado, que falou isso e agora que está sentado em Brasília, quando você vai defender isso? Pode. Posso cobrar? Pode, até porque... Você vai voltar aqui para explicar por que não aprovou, não aprova por causa disso ou por causa daquilo, estou lutando. Você vai explicar o que acontece? Vou. E vou dizer para você o seguinte, tudo que eu falo eu pratico. Eu não fico me escondendo atrás de bandeira, de religião, de que tipo de ideologia que eu pratico. É o que eu disse para você. Tem muita gente que, para se colocar, precisa ter autoafirmação. É como se eu chegasse aqui para você e falasse assim, olha, para começar a entrevista, o podcast, eu sou honesto, hein? Eu sou honesto. Eu sou honesto. Não, o que é isso, cara? Tem gente que, para se afirmar que é brasileiro, tem que usar a camisa do Brasil todo dia. Você nasceu aonde? Tem gente que tem que andar com a Bíblia todo dia embaixo do braço para dizer que acredita em Deus. A história da sua vida, a linha do tempo, vai mostrar quem você é. Eu sou Marcelo Santos, do início, meio e final. Amadurecimento, é claro, né, de um jovem que chegou na Assembleia com 30 anos de idade, 31, está com 56 agora, 56 anos de idade, a linha do tempo e o amadurecimento, de saber contar até 10 para respirar no diálogo com um colega deputado, de enxergar que o mundo, nós não vamos conseguir corrigi-lo, mas a gente consegue mudar muita coisa. Então, assim, o que eu tenho falado aqui é o que eu falo ao longo desse tempo, cobrando. Já tomei muito comentário raivoso porque eu disse que eu era a favor da mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o Estado é culpado. Sim, o Estado tem suas culpas, mas ninguém pode aproveitar e fazer um escudo dizendo que o Estado é culpado do cara ter se tornado assaltante, traficante, assassino, chefe de PCC. Não. O Estado tem suas culpas. Deixou de fazer política pública decente em áreas, né? Então, mas nós não podemos colocar isso como uma regra única. O Estado tem que enfrentar esses problemas. A classe política tem que enfrentar. E eu não estou dizendo isso porque eu anunciei quando terminou a eleição. Falei já que eu tinha um caminho, depois de 6 mandatos como deputado estadual, 1 mandato de vereador em Cariacica, já contribuí na Assembleia. Meu objetivo era fazer uma grande entrega do mandato. Graças a Deus e ao povo do Espírito Santo eu renovei meu contrato e a Assembleia me deu a oportunidade de presidir por 2 mandatos. Quero entregar uma Assembleia proativa, uma Assembleia que saiba receber o cidadão, que as pessoas entendam a missão da Assembleia. E, se Deus me permitir, o povo do Espírito Santo, que eu chegue em Brasília, eu vou honrar o voto dos capixabas. Mas no tempo certo eu vou falar sobre isso. Até porque antecipar o processo da eleição é misturar muita coisa boa que a gente podia fazer com a eleição e eu não quero contaminar esse debate. Mas essa é uma pauta muito interessante que eu vou debater no Congresso Nacional. Um tema que eu quero... Estou olhando a cara feia da produção ali, mas eu vou ignorando. Um tema que eu quero te perguntar, eu recebi
bannerzinho uma vez no WhatsApp. Aí era esse aqui que eu até trouxe aqui, imprimi aqui, ó. Live ao vivo no Instagram. Aí a foto era você, Ricardo Ferraz, eu, Clério Sampaio, prefeito de Cariacica, Ricardo Ferraz, vice-governador, uma live. Aí eu mandei mensagem para você, mandei mensagem para o Ricardo, mandei mensagem para o Clério, mandei reclamando com todo mundo, que quando eu liguei no horário, não começou no horário, ou aconteceu alguma coisa de uma inauguração. O Clério não estava conseguindo conectar. Não conectou, eu não consegui assistir. O Clério é meio analógico. Mas mesmo. Aproveitando esse banner aqui, já está definido para você, porque o Clério agora está anunciando que é candidato a senador, ou um pré-candidato a senador, possível. Até porque a eleição... Mas já disse também que pode ser vice ou pode não ser nada, que está à disposição do Ricardo Ferraz. E que o candidato dele é o Ricardo Ferraz. Sim. É isso, Ricardo já é o pré-candidato a governador desse grupo político, ele já é o nome? Sim, Ricardo tem a preferência, né? Até porque, diferente de qualquer outro nome que possa postular essa posição, Ricardo é o único que vai se tornar governador e aí, dentro da legislação, tem o direito da reeleição, se decidir. Então, nós temos conversado muito, aí eu quero destacar aqui o da Vitória, que é o líder da nossa federação. Eu presido o União Brasil, o da Vitória preside o Progressistas, e nacionalmente nós fizemos uma federação. Somos partidos autônomos, mas federados para o processo eleitoral. Então, para a população entender que vocês vão caminhar junto, não tem mais como separar para a próxima eleição. Não separa para essa eleição. A decisão do União Progressistas ela é única. É claro que a gente tem um combinado de dialogar e decidir juntos o que nós vamos fazer. Nós temos uma relação, eu e o da Vitória, com o governador Renato Casagrande, que é quem lidera o processo da política no Espírito Santo, né? É o governador. Mas ele vai deixar, porque vai ter que renunciar ao mandato para disputar o Senado da República. É quando o Ricardo assume. E aí ele lidera esse processo. Aí ele vai liderar o processo. O líder do processo é Ricardo Ferraz. Então, nós temos dialogado. E como o da Vitória é o líder da nossa federação, a federação está discutindo muitas possibilidades em Brasília. Então, nós temos que ter a inteligência de aguardar também esse processo de decisão. Já tendo registrado a nossa posição, eu particularmente tendo registrado a minha posição, o Ricardo Ferraz é o melhor candidato, entendo eu, mais preparado para disputar o processo da eleição, com a experiência que ele tem dentro do governo, nessa área de comércio internacional, do desenvolvimento econômico, que é uma pauta muito importante para quem quer liderar um estado como esse, pequeno, que produz, mas não consome, que vai enfrentar os efeitos colaterais da reforma tributária. Então, tem que estar preparado. Não basta só querer ser governador. Tem que estar preparado para ter capacidade de montar uma equipe que possa, junto, continuar fazendo o que o Estado conseguiu fazer, se reinventar. Nós nos reinventamos. Que possa dialogar com o próximo presidente, seja ele de direita ou de esquerda. Ou de esquerda, isso aí, porque... Veja bem, nós somos um estado pequeno. Se a gente começar a brigar lá com Brasília, nós arrumamos a nossa casa. Não temos mais a dependência que nós tínhamos total de royalties de petróleo. Olha que legal. Fruto dessa capacidade de reinvenção. Então, se a gente mudar um pouquinho esse rumo, podemos pegar alguém aí que é um cara só de internet, que fala pra caramba bacana e que efetivamente não vai entregar nada para a sociedade. O Estado estava quebrado em 2002 e virou esse Estado pujante. Então, nós temos que ter uma responsabilidade. Quando eu falo nós, é bom que você que está me assistindo, não é nós, eu, presidente, Renato, governador, Paranhos, jornalista, não. É você. Porque você vai lá no dia da eleição e vai votar em alguém. E o seu voto é que vai definir. A sua decisão, você vai ser fruto dela. Qual é o governador que você quer, o senador que você quer, os dois senadores, o deputado federal que você quer, o deputado estadual, o governador, o presidente da República. Então, é uma hora que nós temos que começar a analisar, não deixar para analisar nas vésperas da eleição. Começar a identificar o que é melhor para o seu estado e para o seu país. O produtor está reclamando aqui que eu já passei o tempo. Deixa eu fazer um comentário para você comentar. Quando eu cheguei no Espírito Santo, tem 18 anos que eu cheguei. Aí eu sempre gostei de ir à Assembleia Legislativa ficar assistindo o debate dos deputados e tudo mais. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa assim, e essa pessoa falou para mim assim, não mexe com aquele deputado não, que aquele deputado ali é bravo. Era você. Era eu? Era você. É minha cara, né? E hoje em dia, a gente vê você assim, como um dos deputados que melhor dialoga até com a juventude através das redes sociais. Você ficou mais descontraído,
uma vez você me falou que você estava malhando todo dia, cuidando da saúde. Não vou dizer assim, ficou mais bonito, porque eu não acho isso, entendeu? Eu realmente Mas você é um percentual menor, o maior acha que eu fiquei mais bonito. Mas você mudou, você falou aí, evoluiu, a gente muda com a idade, com tudo. Evolui. Você era tão bravo quanto as pessoas falavam e você agora está mais aberto ao diálogo ou você não percebeu isso? Eu acredito que talvez a palavra brava, assim, eu tenho uma cara que não é bonita, uma cara feia. Mas eu cheguei numa assembleia que não enxergava um político de Cariacica com bons olhos. É importante registrar isso. Existia um preconceito. Sim. E para enfrentar esse preconceito, eu tinha que ser bom. E para ser bom, eu tinha que aprender. E provar que Cariacica não era aquilo que eles pensavam, né? De que todo e qualquer político que chegasse à Assembleia ou qualquer outro lugar era analfabeto, que não sabia dialogar, que era passageiro. Eu ouvi isso no plenário. Acabou a eleição, esse está fora. Cansei de ouvir isso. Cariacica, vou lá que eu pago, eu tenho voto. Então, tanto que o slogan da minha campanha foi: nossa gente quer respeito. E eu acho que eu consegui levar o respeito da nossa cidade para Cariacica, porque foram governos e governos que passaram pela nossa cidade, inaugurando, por exemplo, dando ar de serviço para construir um terminal do Transcol, que ficou por um bocado de tempo, e a gente batendo palma para um monte de governador que passou lá, e ele nunca saía do papel. Então, minha missão, ao chegar na Assembleia, eu fui o 3º deputado mais votado do Espírito Santo. Eu cheguei com a vontade danada de mudar. Foi quando eu percebi que eu não conseguiria mudar no tempo e na velocidade que eu gostaria. E tive que enfrentar um bocado de gente, com mandato pra caramba, gente já mais experiente. E comecei a dialogar. Talvez a cara feia fosse assim: não mexe não, que eu sou de Cariacica, eu posso partir para cima de vocês. E aí, assim, talvez esse receio, por conta do preconceito, me fez, assim, talvez ficar um pouco fechado. Mas aí, no ambiente do plenário, você vai construindo relação, a experiência, o amadurecimento, que é natural, as pedras que você encontra no caminho, são muitas, não são poucas, te faz entender e se tornar um ser humano melhor. É natural, né? Até porque, Paranhos, é uma coisa que a gente aprende muito na política. A política é um instrumento danado de transformação para melhor a vida das pessoas quando você faz uma política legal. Eu tenho hoje, quando eu aperto a mão de uma pessoa, que a pessoa fala assim: você vai conseguir colocar um recurso aqui para a gente reformar a nossa pequena unidade de saúde? E aí o cara fala assim: vai ou não vai? Aperta sua mão. Você sente a vontade dele de que aquela unidade de saúde é tão importante para a vida dele, porque ele não tem uma carteirinha de plano de saúde e nem dinheiro para pagar um médico particular. Então, se isso não mudar a sua vida, não adianta você estar na política. Sabe, é uma mãe que pede uma creche porque ela não tem grana para pagar uma cuidadora, tem 3, 4 filhos, não é mãe que divide despesa com o marido, é mãe solo, que tem que ir lá trabalhar e trazer dignidade para dentro de casa. Se esse aperto de mão não valeu para você, você não merece estar na vida pública. Para encerrar, já falamos um pouco, mas você disse que seu slogan era como? Nossa gente quer respeito. E o do Euclério Sampaio, quem ama, cuida. Ele adotou isso e colou, né? Colou, quem ama, cuida. 18 anos atrás, quando cheguei, eu fui dar aula numa universidade, uma faculdade em Cariacica, e o pessoal em Vitória falava para mim assim: nossa, lá em Cariacica, vai não, à noite, vai não sei o quê. Por isso. Você entendeu minha cara de bravo no plenário agora? Hoje, eu percebo, e aí o pessoal fica, às vezes faz comentário, mas aí eu não tenho preocupação de elogiar quando eu vejo uma coisa certa. Eu percebo a luta do Euclério Sampaio em que as pessoas sintam orgulho de morar em Cariacica. E nós sentimos. Parar de dizer que Cariacica é o patinho feio da grande vitória. Hoje nós sentimos. E vão comemorando. Esse trabalho do Euclério, na parceria com o governo do Estado, mas tendo alguém de Cariacica na presidente da Assembleia, não ajuda ajudou nesse monte de obras que o governo leva? Ajudou, até porque eu sou partícipe, né, desse movimento. E na hora que Cariacica fica de fora, você faz assim: governador? Não, tem que ou bota Cariacica ou não vai? É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Cada deputado defende sua região. O universal é o meu quintal. Né? Se você não defender a sua casa primeiro, não pode defender a casa dos outros. Então, primeiro tem que sair bem de casa. E foi as 3 ideias que eu dei para Euclério que deram muito certo. As 3 ideias que eu dei para Euclério foi: primeiro, eu municipalizei
a antiga BR-262. Certo. Aquilo foi um trabalho que eu estava indo para estadualização. Foi, inclusive, o ex-presidente Michel Temer, que mudou a legislação, me ajudou a ir para o caminho da estadualização. Estava bem azeitado. Aí o Clério entrou e falei, Clério, nós vamos municipalizar, cara. E pode ficar tranquilo, porque eu conheço todo o ativo que está embaixo da terra. De quem construiu, como é que é, porque eu moro em Cariacica há 56 anos. Aí ele falou, tá legal, municipalizamos. Eu quero que tomou pancada pra caramba, pensou até em desistir. Falei, cara, vai ser uma grande sacada. Qual é a outra? Fazer a orla de Porto Santana. Tomou pancada. Tá lá, virou um cartão postal e o mercado municipal. Foram as 3 ideias que eu dei para ele, que depois surgiu o viaduto. Colocamos 27 milhões para o Clério fazer a orla de Porto Santana, colocamos 20 milhões para ele fazer o viaduto, colocamos dinheiro para ele fazer a parceria do mercado municipal e já chegamos a mais de 2 bilhões de reais em Cariacica. Fruto da nossa relação com o governo, do governo com ele, mas com essa trinca interessante, entendeu? Porque é uma cidade integrante da região metropolitana da Grande Vitória que sempre foi colocada de lado. Então, o respeito à cidade, a autoestima do cidadão de Cariacica, pode ter certeza que está elevado. Eu moro e eu sinto isso no dia a dia das pessoas. E fico muito feliz em saber que eu pude colaborar com o Euclério para disputar a eleição quando ele tinha 2%. E eu acreditei no projeto dele. Não sei se você lembra, eu tive o prazer de saber que estava acontecendo um almoço numa churrascaria em Cariacica. E lá, quando eu cheguei, acho que o Eric Musso era presidente da Assembleia, estava lá também no almoço, estava você, estava o Clério, isso. E um grupo de deputados. Eu olhei assim e falei assim, será que vai funcionar isso aí para eleger o Clério? Quantas Porque dúvidas? as pesquisas diziam assim, nenhuma chance, né? Quantas dúvidas, né? E se elegeu e nós acreditamos e deu certo o projeto. Eu fico feliz com isso. E se reelegeu muito bem. Muito bem. Que já faz ele pensar em ser senador ou outra coisa que a porta abria aí na frente, né? Pois é. E você vai ser candidato a deputado federal, para a gente encerrar. Meu projeto é disputar uma eleição de deputado federal. E nós vamos poder cobrar você estando lá. Tá gravado aqui, meu Isso amigo. tudo, né? Tá gravado aqui. E quem me conhece sabe, o pessoal diz assim, nossa, Marcelo, você é vingativo, eu pego coisa de 4, 5 anos atrás. Pode você não gravar disse isso aqui, aqui. eu volto. Posso voltar, Pode né? voltar, pode gravar. Quero agradecer a participação. A produção já falou assim, ó, acabou. Aí botou acabou em negrito, passou 5 minutos, passou 10 minutos, estão reclamando Reticências, aqui. Vamos botando, daqui a pouco grita de lá. Exclamação, acabou! Quero agradecer a participação aqui e dizer que é bom que você não foge de pergunta nenhuma. Muita gente fala comigo, não vou não, você vai falar. Não, falei, não combino, pergunta antes. Claro que a gente trata todo mundo com educação, mas tem que poder falar de qualquer tema, né? Claro. Agradecer a participação, você ter vindo aqui. Espero te receber aqui quando você se eleger deputado federal para a gente poder cobrar e reclamar, deputado. Você prometeu isso, assiste você mesmo aí, deputado. Não, você que falou eu vou fazer. Espero eu me eleger primeiro, se eu se você se eleger deputado federal. Quero vir aqui dizer que eu vou reafirmar o meu compromisso daquilo que eu disse e depois você me cobrar. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente e vocês sabem que aqui vocês têm voz.